Aleluia. Vocês estão agora atualizados? Queria aproveitar e chamar aqui o pastor Dantas e Carol. Eles têm um aviso importante para vocês. Aleluia, glória a Deus. Cadê os jovens que vivem intensamente para o Senhor? Amém, queridos. Nosso acampamento está chegando. Nós estamos com muitas expectativas para esse tempo. Você viu aí que nós vamos ter 2 ministros, Gabi França e o pastor Eduardo Cardoso. Então vai ser fogo de Deus naquele lugar. Nós estamos gerando esse acampamento desde o início do ano. Estamos com muitas expectativas e sabemos que a sua vida vai ser marcada nesses dias, amém? E aí, ao final, você pode passar lá no balcão de informações. O nosso primeiro lote, ele vai encerrar no dia 22 de setembro. Então, você pode chegar lá atrás e fazer a sua inscrição, amém? Amém, glória a Deus. Então, como ela disse, vão ser dias, queridos, sobrenaturais. Vão ser dias de céu na terra. E certamente, você que foi para as outras edições sabe que a sua vida não foi mais a mesma. E não vai ser diferente nessa, irmãos. Eu sei que Deus vai fazer muito além de tudo aquilo que Ele já fez, de tudo aquilo que a gente já gerou como expectativas. E vão ser dias extraordinários, você não pode ficar de fora. Ao final você pode procurar lá o balcão de informações, fazer a sua inscrição se você é jovem, amém? E ano passado a gente teve uma idade, né? A idade mínima que era de 17 anos. Mas esse ano a gente resolveu dar uma colher de chá para o pessoal mais jovem ainda. Então, esse ano vai ser a partir de 16 anos. Se você tem mais de 16 anos, tem 16 ou mais, você pode também fazer a sua inscrição e participar desse tempo que certamente vai ser poderoso e impactar a sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Essas programações, irmãos, elas vêm de fato para nos alcançar, amém? E você viu aí também no nosso Verbo News que nós teremos o Prospere 2024. Glória a Deus, serão dias poderosos. Pastor João Alexandre, Lúcia Veras e Sameira Andréia, será um tempo maravilhoso. Eu quero dizer para você que o nosso primeiro lote já está disponível. Ao final do culto, passa lá. Eu tenho certeza que esse espaço aqui vai lotar e você não pode ficar de fora. Certamente vem pessoas de outros lugares. E já pensou você ficar de fora, você sendo da casa? Então corre, vai ser rápido. O primeiro lote certamente vai encerrar logo. Então ao final do culto você já pode passar lá e adquirir o seu passaporte em nome de Jesus. Amém? Cadê os nossos visitantes? As pessoas que estão aqui hoje na igreja pela primeira vez, faz um sinal com a sua mão. Olha, temos mãos levantadas aqui, lá atrás, aqui na frente. Daqui eu te vi muito bem, mas eu queria que você ficasse de pé para a gente te ver ainda melhor. Você pode ficar de pé só um minutinho? E você que está aí próximo a eles, já sabem o que fazer. Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Vocês podem sentar, fiquem à vontade. É uma honra recebê-los. Se você já congrega em algum lugar, leva para o seu líder, para o seu pastor, um abraço nosso. Mas se você não congrega, eu quero dizer para você que você precisa congregar. E se você decidir ficar aqui conosco, será uma grande honra, em nome de Jesus. Eu queria que a igreja desse a vocês, como são tantos, uma calorosa salva de palmas. Glória a Deus. E ao final eu volto aqui, nós temos uma sala que foi preparada exclusivamente para vocês, e eu vou voltar, vou sinalizar para você. Lá atrás nós vamos ter uma equipe te aguardando, e você e a pessoa que te trouxe também pode ir, para que você não fique ali deslocado. Você que convidou também pode acompanhar a pessoa até lá. Ao final eu volto e vocês vão lá nessa sala, tá certo? Ela foi preparada com muito carinho e eu não quero que você saia daqui essa noite sem passar por lá também. É algo bem rápido, 5 minutinhos, mas lá vai ter algo para você comer, algo para você beber. A gente tem um presentinho para te entregar, então passa lá, eu vou sinalizar e você vai lá no final. Combinado? Glória a Deus. Então vamos adorar o Senhor com os nossos bens. Vamos dizimar, vamos ofertar, vamos fazer isso também com toda alegria. Amém, gente?
queria que você se organizasse aí, separasse os seus dízimos, as suas ofertas. Se você decidir fazer isso com o envelope, tem aí disponível. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia também. 2 Coríntios capítulo 9. Gostaria de ler um versículo com você. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 5. O apóstolo Paulo diz: olha, sendo assim, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição, que já havia sido prometida, para que esteja pronta como uma oferta generosa e não como algo arrancado da avareza. No versículo 6 ele diz: lembrai-vos, aquele que semeia pouco, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma, colherá com fartura. Eu acho muito interessante esses versículos, primeiro porque o apóstolo Paulo está tendo um cuidado com aquelas pessoas. Elas mesmas haviam prometido uma oferta, então não era surpresa para elas que aquela oferta iria acontecer. E ele está dizendo: olha, eu estou enviando uns irmãos, não para dizer a vocês que essa oferta vai acontecer. Assim como hoje, você também já sabia que esse momento seria parte do nosso culto. Então não era informar sobre a oferta. Ele diz: olha, é para que houvesse em vocês um cuidado, um zelo, para que aquilo que saia, aquilo que venha de você, não seja algo arrancado da avareza, não seja algo entregue de qualquer jeito, não seja algo entregue simplesmente por um constrangimento, como as pessoas estão indo lá, deixa eu ir também. E ele está dizendo: não é assim que é para você fazer. A sua oferta, ela precisa falar. Amém? E ele diz: olha, ela precisa falar, a expressão dela precisa ser uma expressão de generosidade. As nossas ofertas precisam ter essa expressão, essa fala. Assim como a Bíblia diz lá em Hebreus, que a oferta de Abel ainda hoje fala, mesmo ele nem sendo mais vivo, mas a oferta que Abel fez, a atitude de fé, o texto diz isso, ainda fala. Sabe, a gente precisa olhar para as nossas ofertas e dizer para ela: olha, você precisa falar a coisa certa. Eu queria que você fizesse esse exercício hoje. Olhe para a sua oferta, seja no Pix, ou seja aí no seu envelope, ou olhe para as suas mãos e diga: olha, você precisa falar a coisa certa. A gente não ensaiou, então vamos fazer de novo. Olha, você precisa falar a coisa certa. As nossas ofertas têm uma expressão, e essa expressão precisa ser de generosidade, e não de avareza. Amém, gente? Sempre que você for ofertar, pense nisso. Versículo 6, ele diz: olha, lembrai-vos. A gente precisa lembrar. Ele diz: aquele que planta pouco, ele disse, vai colher pouco. Ele não está condenando quem planta pouco, ele está lembrando. Ele diz: olha, lembra disso, que quem planta pouco, aquele que semeia pouco, está tudo certo. Ele diz: olha, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, aquele que planta intensamente, ele diz, do mesmo modo vai colher. Se você puder escolher entre colher muito ou colher pouco, você escolhe o quê? Como você quer colher? Você quer colher com abundância ou você quer colher aquela coisinha mirrada, pouquinha? A gente tem que escolher. Ele diz: lembra disso, na hora que você for plantar. Nós estamos aqui fazendo, entregando, liberando, precisa ter uma expressão, e eu preciso lembrar, essa expressão vai trazer também um retorno, e eu preciso ser compatível. O que ele está dizendo é: você precisa ser coerente na hora do seu plantio, porque se você planta pouco, aí depois você quer colher muito, depois você vai orar ao Senhor dizendo que está pouco, mas como eu tenho plantado? Isso precisa também estar em nosso coração. Amém, gente? Então separe aí os seus dízimos, das suas ofertas, e vamos fazer isso com alegria. Na sequência do texto ele também nos ensina isso. Ele diz: isso é fazer com alegria. O que vai nos libertar da avareza na hora da entrega é exatamente esse cuidado. Eu vou entregar com alegria ao Senhor. Se você precisar fazer por meio de envelope, tem um envelope aí na sua cadeira, na cadeira à frente. Se você precisar de Pix, tem aqui atrás. No próprio envelope também você vai encontrar o Pix da nossa igreja. Lá atrás tem as tesoureiras. Você que está nos acompanhando pela internet, apareceu aí para você também um código QR Code. Você vai poder fazer isso, mas não deixa para depois. Vamos fazer agora. Esse é o momento que nós separamos para cultuar juntos ao Senhor. Vamos fazer isso com generosidade e com alegria, lembrando daquilo que a palavra nos diz. Amém? Então, estenda aí a sua mão ou o seu envelope. Vamos orar e consagrar ao Senhor aquilo que nós estamos entregando a Ele. Amém, gente? Pai, muito obrigado
pela oportunidade que nós temos de dar ao Senhor, daquilo que o Senhor mesmo tem dado a nós, Pai. Nós não queremos fazer de qualquer jeito. Nós estamos aqui, nós estamos consagrando os nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor, e nós queremos que ela fale, Pai, assim como a oferta de Abel, que até hoje fala. Nós queremos que a nossa oferta também seja assim, que ela tenha uma expressão exata, segundo aquilo que a Tua Palavra nos ensina, que ela expresse generosidade. Fazemos isso com toda alegria, consagramos a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas, em nome de Jesus. Vem com alegria, irmãos. Eu não sei, querido, qual é a tempestade que pode estar te abalando nesses dias. Eu não sei se você está passando por uma tempestade agora, ou se você passou em breve tempo, ou se recentemente você enfrentou alguma tempestade. Uma coisa é certa, querido, tempestades acontecem. Jesus passou por tempestade. Os discípulos estavam com Jesus e passaram por tempestades. Não é estar com Jesus que vai garantir que tempestades não aconteçam. Elas podem nos assolar, elas podem nos abater. Mas uma coisa interessante que nós vemos e aprendemos com Jesus e os seus discípulos. Houve tempestades em que, sim, Jesus fez calar a voz da tempestade. Houve momentos em que os discípulos aprenderam com Jesus que existem tempestades que precisam ser caladas, precisam ser paralisadas. Existem tempestades que nós repreendemos com voz de autoridade e mandamos que ela vá embora. Existem situações de tempestade que podem ser essas situações, que você vai precisar repreender, você vai precisar dizer que elas calem-se, que elas vão embora, e elas vão precisar ir porque você tem autoridade no nome de Jesus. Mas existem também tempestades como aquela em que Pedro, andando junto com Jesus, passou sobre as águas. Ali também era um cenário de tempestades. E nós aprendemos com Jesus e os seus discípulos que existem tempestades que não precisam ser caladas. Elas precisam ser só passadas sobre. É preciso que você entenda que existem tempestades que você vai precisar estar acima delas. E você vai precisar saber passar por elas como quem está acima delas, porque essa é a posição que Cristo conquistou para mim e para você. Acima, acima, bem acima. Nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais, à destra do trono de Deus. Nós não estamos simplesmente nessa terra, queridos, mas nós temos uma posição espiritual conquistada em Cristo por meio de um sangue de um inocente que veio sobre nós e que nós vamos lembrar nessa noite. Não estamos aqui como quem não tem para quem correr ou a quem recorrer. Nós temos alguém a quem nós podemos recorrer. E a certeza de que Jesus está conosco, quer seja dentro do barco ou fora dele, como naquela situação em que ele estava dentro do barco com os discípulos e foi acordado, e Jesus prontamente repreendeu, mas existiu um momento que ele não estava dentro do barco. Pode ser que aparentemente Jesus não esteja dentro do seu cenário, pode ser que você olhe ao seu redor e nem encontre ele, mas eu quero te dizer, ele está bem perto, e ele está pronto a erguer uma mão a você, e levantar você no meio de uma tempestade, a ponto de te fazer andar sobre aquilo que todos diziam que era impossível que alguém caminhasse. Era impossível talvez que você estivesse aqui nessa noite, talvez era impossível que você fosse salvo, que seu marido fosse salvo, talvez era impossível que seus filhos fossem salvos, talvez era impossível você ser curado, talvez era impossível você ter um negócio, talvez era impossível você ter um chamado, um ministério, uma fala, um propósito, mas você está aqui, e você está andando sobre o impossível, você está acima do que as pessoas falam, você está andando sobre a palavra de Deus. Ei, você está seguro, você está seguro. Ei, a tempestade não vai calar você. Você cantou isso nessa noite. Você pode cantar isso com ousadia nessa noite. Sabe, eu quero te desafiar a cantar novamente. Não importa, a tempestade não vai calar você, não vai roubar a sua fé, a tempestade não vai te paralisar, as águas não vão te afogar, você vai andar a pé seco, porque você faz parte de um reino, de um Deus que faz coisas sobrenaturais no natural acontecerem. Não importa se o cenário é natural ou não, você é sobrenatural, o seu Deus é sobrenatural, e isso é mais do que suficiente, meu irmão. Ei, se alegre e se anima com essa verdade nessa noite. A tempestade não vai roubar a tua fé, não vai calar a tua voz, a tempestade não vai te afogar, o teu barco não vai afundar. Você está pronto para cantar mais uma vez? A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus.
porque nós temos o Senhor conosco. Nós temos o Deus de toda causa, o Deus de toda suficiência. Nós temos o Deus Todo-Poderoso ao nosso lado. O Senhor não está somente conosco, o Senhor está em nós. O Senhor é Deus Emanuel em nós. O Senhor é aquele que nos sara, que nos curou. O Senhor é aquele que está conosco nas tempestades. O Senhor é aquele que está conosco nas batalhas e nos fez mais do que vencedores. Pai, nós estamos seguros em Ti. Nós estamos confiantes no Senhor. Nós não temos por que temer. Nós não temos a quem temer senão o Senhor Deus. O que temeremos que o homem possa nos causar? Nós temos um Deus que é todo poderoso, que está em nós, está cuidando de nós, está habitando em nós e nunca, jamais nos abandonou. Nós estamos seguros no Senhor. Não importa o que venha a acontecer, não importa quem nos abandonou ou quem nos abandonará, não importa quem se levante contra nós, nós temos o Senhor e estamos seguros em Ti. O Senhor não te abandonou, querido, o Senhor não te desamparou, o Senhor não te deixa sozinho, o Senhor não te deixa desamparado. Ei, o Senhor não vai virar as costas para você. Ah, mas eu sou muito indigno, eu sou alguém que errou demais. Ei, você não se torna digno diante de Deus pelo que você faz, você se torna digno pelo que Jesus fez, e Ele fez de uma vez por todas. Ele é a certeza da sua dignidade diante do Deus Pai. Ei, porque Cristo morreu, nós podemos entrar e estar confiadamente no Senhor. Nós podemos ter acesso ao Pai, porque Jesus fez um sacrifício de uma vez por todas. Nós não podíamos satisfazer a Deus, mas Jesus não só satisfez, como saciou a sede de justiça que havia no Senhor Deus. Por isso nós podemos estar confiadamente seguros de que Deus está cuidando de nós, de que Deus não nos desamparou, não nos abandonou. Deus está comigo e com você. Jesus não virou as costas para você. Ele está com você agora mesmo. Ele está aqui e Ele está pronto a te socorrer. Ele está pronto a te amparar. Ele está pronto a te levantar desse lugar. Jesus é a certeza que nós temos de que Deus não nos deixou sozinhos. Aleluia, glória a Deus. Você está confiando nisso, irmão? Isso te levanta nessa noite. Glória a Deus por isso. Você pode sentar aí no seu lugar. Glória a Deus. Obrigada, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer nessa noite. Eu te agradeço, Pai, porque a sua palavra ela é poderosa e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela pode nos fazer discernir todas as coisas. Nós te louvamos nessa noite, Pai, por tudo que o Senhor já realizou nesse culto. Desde a hora em que nós passamos os nossos pés por aquelas portas, até esse exato momento e até a hora que nós sairmos nessa noite. E mesmo depois que nós sairmos, o Senhor continuará fazendo algo grandioso em nós. Eu te louvo, Pai, eu te dou toda a honra, toda a glória, todo o louvor que é devido. E desde agora eu te prometo dar toda a honra, todo o louvor e toda a glória por tudo que o Senhor ainda irá fazer. O Senhor é merecedor, o Senhor é digno e só o Senhor é merecedor e digno de ser louvado. Em nome de Jesus, você crê assim também? Glória a Deus. Eu tenho certeza que você está pronto para receber uma boa palavra. Amém? Diga assim comigo: meu coração é uma terra fértil para boa semente, poderosa semente da palavra de Deus. Agora você pode fazer algo comigo. Levante sua Bíblia aí no seu lugar, bem alto, para o diabo saber que você é crente de verdade. Faça assim, como quem tem orgulho da Bíblia que você carrega. Você tem uma palavra para te guiar. Você tem uma palavra onde você pode pisar seguro. Você pode caminhar nessa palavra e ela é a certeza de que tudo vai bem. Então você vai dizer comigo assim: esta é a poderosa, inigualável, incomparável, maravilhosa, poderosa, milagrosa palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer tudo aquilo que ela diz que eu posso fazer. Aleluia. Você é tudo que a Bíblia diz que você é. Você tem tudo que ela diz que você tem. Você pode tudo que ela diz que você pode. Você não pode o que as pessoas dizem. Você não é o que as pessoas falam. Você é exatamente o que a palavra de Deus diz. Você não é o que os burburinhos, as fofocas, os fuxicos dizem. Você é o que Deus diz que você é pela sua palavra. Você não é, querido, e não tem aquilo que as pessoas dizem. Ah, você não tem onde cair morto. Você tem um lugar para onde você vai passar a eternidade. Você não tem só onde cair morto. Você tem onde viver eternamente. Aleluia.
Alguém deve ter dito, você não pode fazer isso, você não pode comprar aquilo, você não pode ir para tal lugar. E você pode e prova que você pode sim, porque a palavra de Deus diz que você pode. Você pode ir a lugares que você nunca imaginou, graças a essa palavra. Porque ela te ergue, te levanta, te põe no prumo e te levanta até um destino que você nunca imaginou que teria. Você pode tudo que a Bíblia diz que você pode, meu irmão. Ei, você precisa ficar animado com essas verdades. Eu não sei você, eu já queria estar correndo por aqui, mas como não dá ainda, a gente vai continuar. Amém? Glória a Deus, que bênção. Nós temos hoje uma mensagem poderosa, eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração como Ele tem falado ao meu. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo rapidamente aí, em Gênesis, no capítulo 2, já que nós vamos começar, comecemos pelo começo. Gênesis, capítulo 2, no verso 15. Que bênção, irmãos, que coisa maravilhosa. Estarmos juntos, poder fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. Eu estou animada, eu estou feliz em estar aqui. Aleluia, glória a Deus. Alguns eu não tinha visto semana passada, mas que bom, Deus está proporcionando essa oportunidade agora, né? Glória a Deus. Gênesis 2, verso 15 diz, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, diga ordem. Deus deu uma ordem. Ordem de Deus a gente não questiona, ordem de Deus a gente simplesmente obedece. Amém? Já começamos por aí. Deus deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente. Diga de tudo. Pode ser livre para comer. De tudo. De tudo comerás livremente. Mas no verso 17 o Senhor Deus disse a seguinte coisa, mas, diga porém, contudo, todavia, entretanto, mas, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. O verso continua dizendo, por quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha como Deus é interessante, irmãos, já vamos começar vendo isso. Deus dá uma ordem para Adão, Deus dá uma ordem para Eva, Deus junta aquele casal ali naquele lugar, no lugar que Ele mesmo preparou de antemão, porque tudo que Deus faz para nós, Ele prepara antes da gente chegar lá. Então Deus preparou o ambiente antes, Deus preparou o cenário, botou o homem e a mulher lá, que maravilha, deixou tudo pronto. E quando Ele dá a eles uma instrução, Ele vai dizer, olha, agora que eu dei o que vocês precisam, eu dei esse ambiente a vocês, então deixa eu te dizer como é que você vai precisar proceder. Deus sempre tem uma instrução para nós na estação certa, no momento certo, para a coisa certa. Deus tem para nós isso. Então Deus vai dar essa instrução para Adão e Eva e Ele diz, olha, eu vou dar a vocês essa ordem. Vocês vão poder comer de todas as árvores do jardim, tudo que tiver aqui, vocês podem ficar livres para comer. Mas existe uma exceção, e a exceção é, vocês não vão comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, se vocês comerem, vocês vão ter uma consequência. Deus não simplesmente impede o homem de fazer alguma coisa, Deus diz o porquê que Ele está impedindo o homem de fazer aquilo. E eu quero te dizer uma coisa já para você compreender, quando Deus diz não para nós, Deus não está querendo nos privar, Deus está querendo nos livrar. Deus não quer nos privar de nada. Quando Ele nos diz não, irmãos, os nãos de Deus para nós não são para nos privar. São nãos para nos livrar e para nos poupar, nos preservar das consequências que aquilo pode nos trazer. Nós não temos a capacidade divina de antecipar o que pode acontecer lá na frente. Porque quanto a isso, Deus sim, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele vê todas as coisas antes. Ele sabe de tudo que está em todos os lugares. Deus conhece todas as coisas. Deus está em todos os lugares. Deus sabe de todas as coisas de fato. Mas nós não temos essa capacidade. Então, qual foi a forma que Deus encontrou de nos poupar de consequências terríveis? Nos dizer aquilo que nós não devemos fazer e o que nós devemos fazer. Então, Ele diz para Adão e para Eva, olha, vocês podem comer de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não vão comer. Porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E algumas pessoas pensam assim, mas eu fiz uma coisa que Deus disse não e eu nem morri. Mas a questão é que eles não morreram naquela ocasião fisicamente, mas espiritualmente Adão e Eva tiveram que experimentar uma morte, uma separação de Deus. Aconteceu por causa da desobediência de Adão e Eva. O problema não era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Na verdade, nós podemos entender pelo que apresenta-se na palavra de Deus e por tudo que Deus é e representa para nós, que o que Deus queria mesmo não era impedir que Adão e Eva tivessem conhecimento do bem e do mal. Deus queria Ele mesmo transmitir o seu conhecimento para aqueles dois. E às vezes, irmãos, nós estamos deixando de considerar o que Deus quer fazer, porque queremos fazer o que queremos.
Você está conseguindo entender? Às vezes a gente quer tanto a nossa própria vontade, que a gente deixa de experimentar, de desfrutar e de provar da vontade de Deus. Deus quer Ele mesmo nos fazer provar de coisas que às vezes a nossa mão está impedindo que a gente prove, porque a gente quer fazer com a nossa própria mão o que a gente acha que é melhor. E Deus não tem nada a ver com isso. E no fim das contas, muitas vezes, a gente ainda se volta contra Deus e diz, Senhor, por que o Senhor fez isso? Por que Deus fez isso? Ou então pior, a gente quer achar uma justificativa e diz assim, mas Deus sabe de todas as coisas, Ele fez o que era melhor. Não, muitas vezes fomos nós que fizemos. Deus não tem nada a ver com aquela história. Você está comigo? Às vezes nem o diabo precisa trabalhar. Às vezes só a nossa mão já é o suficiente para trabalhar pelo diabo. Alguém está aqui ainda? Então vamos continuar. E aí aqui a gente vai ver que o Senhor ele diz, olha, porque se no dia que vocês comerem, vocês certamente morrerão. Então dessa árvore vocês não vão comer. Agora passa um pouco aí as páginas da tua Bíblia, Gênesis capítulo 3, no verso 1, vamos ler Gênesis 3. No verso 1 diz, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, no verso 2. Porém, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Agora eu te pergunto, a gente leu agora há pouco os versículos anteriores do capítulo 2. Deus disse que não podia tocar? Não. Deus disse apenas que não era para comer. Mas você vê como Eva estava desatenta ao ponto de se deixar ser enganada pela conversa do diabo, da serpente, enganosa como sempre ela foi e como sempre ela é. Ela simplesmente foi enganada e ela conseguiu dizer naquele momento que não era nem para tocar e nem para comer. Mas Deus não tinha impedido de tocar, Deus só tinha dito para não comer. Sabe que às vezes a gente está errando no plano perfeito de Deus para as nossas vidas, porque a gente está querendo acrescentar o que a gente acha que é melhor, sendo que Deus nunca disse que aquilo era o melhor? Cuidado com os acréscimos que nós colocamos nos planos de Deus para nós. É melhor ficar só com o que Deus disse. Não queira colocar nada do que Deus falou para completar, achando que é o melhor. Porque tudo que a gente acha, na verdade, pode atrapalhar o que Deus já disse. Tudo bem até aí? No verso 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Olha aí a serpente dando uma boa notícia. Você já viu o diabo dando uma boa notícia? Pronto, era aqui nesse dia. Olha, no dia que você comer, fique tranquilo, você não vai morrer não. Sabe o que é isso, queridos? Às vezes não é uma serpente que vem falar, porque se fosse uma serpente a gente ia saber. Não existe serpente falante nos dias de hoje. É claro que a gente ia saber que era o diabo fazendo aquilo ali. Mas às vezes ele não usa serpente, usa pessoas. Para dizer assim, olha, tu não vai morrer por causa disso aí não. O que tem uma coisinha dessa não vai fazer você morrer? Só uma besteirinha não vai te dar problema. Só um pouquinho não é pecado. Só uma ida não tem problema. Quantos já ouviram essa frase? Só um pouco. Ela estava dizendo, olha, se vocês tocarem e comerem, vocês não vão morrer. Ninguém vai morrer por isso. Mas no verso 5 a Bíblia continua dizendo, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. No verso 6 a Bíblia diz que vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, diga boa. Agradável aos olhos, diga agradável. E árvore desejável para dar entendimento. Olha só as características dessa árvore. Ela era boa, ela era agradável e ela era desejável. Você não acha isso parecido com algo que a Bíblia fala sobre a vontade de Deus? A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 12, que existe uma vontade que é boa, agradável e perfeita. Não é porque é bom, é agradável e desejável que é a vontade de Deus para nós. Nem tudo que nós desejamos é o que Deus deseja para nós. A perfeição de Deus nem sempre é o desejável por nós. Quantos estão aqui? Boa, agradável e desejável, mas não era boa, nem agradável e nem perfeita, porque a perfeição de Deus para o homem e a mulher aqui era o quê? Era que ele fosse o transmissor, ele fosse aquele que ia transmitir para o homem e para a mulher o conhecimento do bem e do mal. Deus nunca planejou que eles comessem daquele fruto, Deus planejou que eles aprendessem de Deus, diretamente do Pai. Podia ser que fosse muito agradável aos olhos, muito bom aparentemente, era até desejável, era de olhar e dizer, meu Deus, eu queria isso para mim.
Mas nem tudo, irmãos, que é desejável aos nossos olhos é a vontade perfeita de Deus para nós. Cuidado com o que é desejável aos olhos, que parece bom, que parece perfeito, que parece agradável demais, mas só parece e não é de fato o que Deus tem para nós. Muito cuidado com isso, amém? E aí ela diz, a Bíblia fala no verso 6, ainda continuando, que tomou-lhe do fruto, Eva ali pegou daquele fruto, ela comeu e ela também deu ao marido e ele também comeu. Eu fico pensando com os meus botões, por que Adão em nenhum momento disse assim, Eva, mulher, de onde é que tu tirou essa história que a gente vai comer esse fruto dessa árvore? Deus não disse que a gente não comesse dessa árvore. Por que a gente vai comer dessa árvore? Eu fico pensando a conversa que Eva teve com Adão, porque eu sei, a Bíblia fala da conversa que a serpente teve com Eva. Mas a Bíblia não fala da conversa de Eva com Adão. E quantos sabem que mulher fala? Eu fico imaginando como foi o debate entre Eva e Adão para que eles chegassem ao consenso de que sim, eles deveriam comer. Como foi que Eva persuadiu Adão a fazer aquilo que ela queria? Comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que a serpente tinha enganado ela a comer. E sabe, queridos, às vezes as pessoas que nós mais confiamos podem trazer pensamentos, sugestões e decisões enganosas para nós. Não é porque nós as amamos que elas vão fazer para nós e por nós somente o que é divino, somente o que é de Deus. Às vezes, mesmo quem está muito perto, que nós amamos muito, pode trazer decisões enganosas para nós. Por isso é importante a gente não ficar somente com o que as pessoas dizem, mas com o que Deus diz. Porque é possível que quem está perto e nos ama, e a gente também ama, também nos confunda. Às vezes as decisões elas podem ficar um pouco turbulentas, como as águas que estão turvas. As decisões podem ficar assim. Mas quando você fica respaldado no que Deus falou, e você se atenta ao que a palavra de Deus diz, as instruções que Ele mesmo deu a você, pelo Espírito Santo que habita em você, ou pela palavra que é o nosso principal e primeiro guia na vida, queridos, nós ficamos seguros. Há uma segurança em ficar somente com o que Deus falou. Há uma segurança em ficar somente com o que Deus deixou em sua palavra. Às vezes a gente fica tentando colocar acréscimos, e esses acréscimos é que nos colocam em enganos, colocam a nossa vida a perder, colocam a nossa história para um nível de mudança que às vezes parece irrecuperável. Mas graças a Deus, porque o Senhor Ele sempre tem restauração para nós. Amém? Então a Bíblia vai nos dizer que aquela serpente, ela enganou Eva. Eu te pergunto, queridos, havia uma necessidade de que Eva e Adão comessem? Havia. Havia uma necessidade de que eles se alimentassem? Havia. Havia essa necessidade? Sim, nós não precisamos questionar se havia necessidade de eles comerem, porque se não houvesse, Deus não tinha dito, olha, vocês podem comer livremente. Havia uma necessidade, e eu quero te dizer nessa noite, toda necessidade ela é autêntica. Nós também temos necessidades, nós também temos necessidades diversas, nas mais diferentes áreas das nossas vidas. Às vezes a gente tem uma necessidade de ser amado, às vezes a gente tem necessidade de ser ouvido, necessidade de ter suprimento, necessidade de provisão, necessidade financeira, necessidade emocional, espiritual. Nós podemos ter muitas necessidades, e necessidades são verdadeiras, elas são autênticas. A gente não questiona a necessidade, ela está lá e a gente realmente atesta. Existe uma necessidade. Amém? Toda necessidade é autêntica. E Deus, Ele tem suprimento para as nossas necessidades. A Bíblia diz que o Senhor, conforme a sua riqueza em glória, Ele há de suprir cada uma das nossas necessidades. Deus tem um suprimento para as nossas necessidades. Para cada uma necessidade existe suprimento. Eu gosto do que Rosana Lira diz. Ela diz que necessidade é somente um motivo para o suprimento chegar. Ela diz, olha, necessidade é somente um caminho pelo qual o suprimento vai chegar. Se existe necessidade, haverá suprimento. Amém? Então, toda necessidade, ela é autêntica. Mas eu quero te deixar com um porém muito importante para a mensagem de hoje. Toda necessidade é autêntica, mas às vezes, em alguns momentos, o suprimento é enganoso. A necessidade de comer, de se alimentar que havia em Adão e Eva naquela ocasião, ela era autêntica, irmãos, era verdadeira, existia uma razão. E muitas vezes, queridos, nós temos necessidades autênticas, são necessidades verdadeiras, que alguém olha e diz assim, rapaz, realmente fulano precisa de tal coisa, realmente fulano precisa de tal pessoa, precisa de tal emprego, precisa de tal negócio, precisa de tal dinheiro, precisa de tal influência. Fulano precisa. Talvez alguém olhe para uma moça solteira e diga, ela precisa de um marido. Ou então olhe para um casal, eles precisam ter filhos, eles precisam viajar, ou não, eles precisam de um carro novo, precisam de uma casa, eles precisam entrar no ministério, eles precisam de um novo negócio, eles precisam ampliar os negócios. Irmãos, necessidades existem, mas o suprimento, eles podem ser, muitas vezes, os suprimentos podem ser enganosos. Nem sempre o suprimento que se apresenta para nós é o que Deus tem. Alguém ali está aqui?
Às vezes o suprimento é enganoso. Sameire, mas a gente precisa compreender que Adão e Eva estavam numa outra conjuntura, era uma outra situação. Nós agora temos o Espírito Santo dentro de nós e ele não nos deixa ser confundidos. Amém, aleluia, glória a Deus. Vamos para 2 Coríntios capítulo 11. Glória a Deus. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. Sameri, o tema da mensagem de hoje, vou já dizer. 2 Coríntios capítulo 11. Você chegou lá? Quem chegou diz amém bem forte. Amém. E o bem forte? Aleluia. Mas, no verso 3, Paulo dizendo aos irmãos da igreja em Corinto, ele diz, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Vamos lá, irmãos, Paulo está falando para uma igreja. A igreja a quem Paulo está se referindo aqui, ou se dirigindo, é a igreja no lugar chamado Corinto. São crentes como eu e você que estão ouvindo, ou lendo, recebendo a carta de Paulo. Então Paulo está escrevendo a crentes, ele está dizendo, olha, eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. É possível que nós não sejamos enganados como a Eva foi pela serpente, mas que sim, a nossa mente seja corrompida e se afaste da simplicidade, da pureza que são devidas a Cristo. Essa é uma forma de nós sermos confundidos e enganados. Se, na verdade, no verso 4, Paulo vai dizer, vindo alguém, prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou um evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Então existe uma forma, muitas vezes, de nós estarmos sendo confundidos, enganados, como também Eva foi pela serpente. Não talvez nos direcionamentos que nós temos, mas se acolhemos um evangelho que é diferente do evangelho genuíno e puro, que a palavra de Deus nos ensina e nos instrui. Ou se nós também perdemos e nos afastamos de uma simplicidade e pureza, que são devidas a Cristo. A vida de pureza é uma vida de separação. Pureza, na palavra de Deus, fala de uma separação do pecado. E simplicidade é porque, às vezes, irmãos, nós estamos querendo inventar a roda. Nós não precisamos inventar a roda. As formas como Deus nos comunica as coisas continuam sendo as mesmas. Pela sua palavra e pelo Espírito que habita em nós. Mas se nós nos apartarmos disso, nós vamos ser enganados, como também Eva foi pela serpente. Existe um engano, existe uma forma que o diabo usa de forma astuta para enganar as pessoas nos dias de hoje. E muitos crentes caem nesse caminho. E a Bíblia vai nos ensinar algumas coisas e consequências que acontecem porque pessoas foram enganadas. E aí eu quero dar agora, sim, o tema da nossa mensagem, mas antes eu quero que você abra a sua Bíblia novamente lá em Gênesis, no capítulo 25. Essa história é uma história bem conhecida, você já deve ter ouvido falar. Quantos conhecem a história de Jacó e Esaú? Jacó e Esaú, irmãos gêmeos, né? A Bíblia fala um pouco sobre a história deles, sobre o perfil de cada um deles. E no verso 29 do capítulo 25 de Gênesis capítulo 25, verso 29, a Bíblia diz que Jacó tinha feito um cozinhado, ou um cozido. E quando ele veio esmorecido do campo, não ele, mas o seu irmão Esaú veio esmorecido do campo. A Bíblia diz no verso 30, ele disse, eu peço-te que me deixes comer um pouco deste cozinhado vermelho, verso 30, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó no verso 31, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, eu estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Esaú pergunta a Jacó, olha, o que adianta eu ser o primogênito e eu ter o direito de primogenitura? Irmãos, direito de primogenitura para nós, no nosso contexto, não faz o menor sentido. Mas no contexto em que eles estavam, era o direito de receber a bênção direta dos seus pais, que vinha diretamente de Deus. Então o primogênito, sobre ele recaía a bênção que estava sobre o pai. E o pai de Esaú e de Jacó era ninguém menos do que Isaac, que era ninguém menos do que filho de Abraão. De quem Deus fez um homem próspero, rico, abençoado aonde andou. Abraão, primeiramente, teve uma aliança com Deus, se tornou Abraão, Deus mudou seu nome, Deus deu a ele uma nova história, uma nova família, uma nova conversa, um novo rumo.
E Abraão se tornou alguém que andava com Deus, andava ali junto de Deus, de alguma forma ele tinha uma aliança no tempo em que ninguém tinha. Então, ter a bênção dos seus pais para Jacó ou para Esaú, era ter a bênção que vinha diretamente de Deus. Algo que era sobrenaturalmente valorizado. Não era qualquer coisa. Não era só alguém dizer assim, Deus te abençoe. Não era só isso. Era uma bênção que fazia você prosperar, ir bem, enriquecer, ser bem-sucedido, ser frutífero, multiplicar, você povoar a terra de forma poderosa. Era você ter a bênção de Abraão, a bênção de Isaac. E aqui a Bíblia vai falar que existia esse direito de primogenitura recaindo sobre Esaú. Samuel, mas você disse que eles eram irmãos gêmeos. Por que a bênção estava sobre Esaú? Porque, embora eles fossem gêmeos, Esaú nasceu primeiro. Então a bênção estava sobre ele, depois nasceu Jacó. Saiu um, depois saiu o outro. E aí por isso a bênção estava para recair sobre Esaú. Jacó não era bobo nem nada, sabia o valor dessa bênção, sabia o valor do direito de primogenitura que estava sobre Esaú. E ele vai e faz o quê? Olha, você quer um prato desse cozinhado? Aquelas histórias de irmãos, você já deve ter visto irmão fazendo disputa, besta. E aí diz assim, pois então tu vai me dar tal coisa. E a conversa de Esaú com Jacó foi assim. Jacó disse, olha, pois então me dê o seu direito de primogenitura. Esaú vinha tão esfomeado, com uma necessidade tão autêntica, uma necessidade tão verdadeira, que ele disse, pois tudo bem, me dá só um prato dessa comida. E sabe, queridos, como eu falei, às vezes a necessidade ela é real, ela é uma necessidade autêntica, é uma necessidade verdadeira. Mas o suprimento para aquilo não é algo que é realmente verdadeiro e autêntico, é algo que é enganoso. Esaú foi enganado pelo seu próprio irmão. A Bíblia diz que ele diz, então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Eu te pergunto, irmão, quantas coisas da sua vida que Deus te deu, que Deus derramou sobre você, ou que Deus prometeu te derramar, ou dar a você, que você tem deixado ser vendido por um prato que vai te satisfazer momentaneamente? Quantas vezes, irmãos, nós estamos trocando coisas eternas por coisas que são passageiras? Quantas vezes nós estamos vendendo, negociando, talvez não por dinheiro, não por um prato de comida, como foi no caso de Esaú e Jacó, mas estamos negociando por necessidades que são básicas demais, por vontades que nós temos que são nossas meramente. Estamos negociando vontade de Deus para nós por causa de vontades nossas. Parece que a mensagem vai começando a se encaixar mais com as nossas vidas. Às vezes, irmãos, nós estamos trocando o propósito divino para as nossas vidas por propostas que são miseráveis diante do que Ele pode nos dar. Às vezes, a necessidade é real, a necessidade emocional, financeira, a necessidade física, a necessidade espiritual pode até ser real. É uma necessidade verídica, ela é autêntica, ela existe, é inegável, nós não podemos negar. A fé não nega fatos. Mas o suprimento para aquilo não é algo que um homem possa nos oferecer, não é algo que uma mulher possa nos oferecer, é algo que só Deus pode nos dar. E sabe, eu quero te dizer, queridos, existem muitas coisas que nós podemos obter com as nossas próprias decisões e escolhas, mas existem coisas que só Deus pode nos proporcionar. E sabe, as melhores coisas são aquelas que só Deus pode nos proporcionar. Eu te pergunto, irmão, Adão e Eva, voltando para o texto inicial, tiveram conhecimento do bem e do mal? Tiveram. Eles conheceram o bem e o mal, mas eles não receberam de Deus algo que só Deus podia proporcionar. Às vezes nós até vamos alcançar certos objetivos, mas nós vamos alcançar com a nossa própria força, a nossa própria capacidade, e vamos anular a capacidade divina de nos dar algo de forma sobrenatural. E queridos, eu não sei se você consegue entender, mas a Bíblia fala aqui sobre Esaú e Jacó, que ele sim, recebeu um pouco daquele cozinhado, ele recebeu um pouco do prato de lentilhas, aquela comida realmente foi dada a ele, a Bíblia diz que ele comeu, ele bebeu, ele se levantou e ele saiu. E só se levanta e sai quem come ao ponto de ficar satisfeito. Então, de fato, Esaú se satisfez. Mas eu te pergunto, a fome de Esaú foi saciada? Não, porque depois daquele prato ele teve fome outra vez. É aí que entra a diferença, irmãos. Porque o que Deus tem para nós não só nos satisfaz, o que Deus tem para nós nos sacia. E aí o tema da mensagem de hoje é saciado ou satisfeito? O que você quer ser diante de Deus, irmãos? Alguém que está satisfeito, tem o que quer, tem o que gosta, tem o que precisa, tem o que acha bom. É o que acha bom, porque também muitas vezes não se trata sobre ter, mas sobre ser.
Mas será que o que você está vivendo é algo que de fato tem te saciado? Vai preencher o buraco que tem dentro do seu coração? Vai preencher o buraco que tinha na sua vida, o vazio que existia ali? Porque tem muitas coisas que podem nos satisfazer, irmãos. Pode ser que a gente se satisfaça com uma rede social. Pode ser que a gente se satisfaça com um prato de comida, com um copo de bebida. Pode ser que a gente se satisfaça com uma noite de amor. Pode ser que a gente se satisfaça com um momento de prazer momentâneo, um prazer efêmero, passageiro. Nós podemos nos satisfazer até com uma corrida na rua. Nós podemos nos satisfazer com uma saída até a academia para treinar e voltar mais poderoso, se sentindo melhor, mesmo que esteja um pouco fraco no seu físico, se sente melhor emocionalmente, psicologicamente, vai sair dali melhor, satisfeito, mas não está saciado. Daqui a pouco, logo vai precisar daquilo de novo. E eu quero te dizer, querido, só tem uma pessoa que vai satisfazer você, e essa pessoa é Jesus. Tudo que vem de Cristo para nós nos sacia de verdade. O que os homens e mulheres podem nos proporcionar, o que essa terra pode nos proporcionar, irmãos, é tudo muito passageiro, é muito efêmero, passa rápido demais. E quando a gente vê, a gente já está querendo de novo alguma coisa ou alguma outra posição, a gente está querendo uma outra mudança, a gente está querendo uma outra história, porque aquilo não tem poder de nos saciar, só nos satisfaz de forma momentânea. Então, a Bíblia vai dizer que assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Ele simplesmente desprezou. Ele pegou a vontade de Deus para ele e ele desprezou. E sabe, queridos, talvez para você não seja nada demais isso. Mas eu quero te dizer, existem coisas e decisões que nós tomamos, existem opções que nós acolhemos nas nossas vidas, que vão fazer com que não só seja comprometida a nossa vida aqui na terra, mas também vão comprometer a nossa vida depois que nós passarmos dessa terra. Porque há uma vida depois que nós passarmos daqui, e há a vida eterna. Existem coisas que nós vamos ver que vão ser necessidades autênticas, mas vão ter um suprimento enganoso. Existem coisas que vão ser como Esaú, que foi enganado naquele momento por Jacó. Nós podemos ser enganados pelas pessoas que estão mais próximas. E sabe o que é perigoso nisso? É que às vezes essa nossa necessidade momentânea, essa nossa necessidade verdadeira, ela vai realmente comprometer aquele presente, mas existem escolhas que vão determinar não somente a nossa vida no presente, mas também vão determinar como nós vamos ser lembrados depois que nós passarmos dessa vida. E eu te pergunto, querido, de que maneira, se hoje você partisse, que em nome de Jesus isso não vai acontecer? Alguém pode dizer um amém? Amém. Ah, sim, eu pensei que você estava crendo para partir hoje. Em nome de Jesus, você não vai partir hoje. Mas vamos lá, vamos supor, vamos cogitar a possibilidade, é só uma conjectura, de que você fosse hoje alguém que partiu para o Senhor. A pergunta é, como as pessoas lembrariam de você? O que as pessoas iam dizer que você fez? O que as pessoas iam dizer que você foi? Iam dizer que você era um homem ou uma mulher de Deus, um homem ou uma mulher de oração, um homem poderoso nessa terra, alguém que andou para fazer a vontade de Deus, ou iam dizer dos seus feitos naturais? Olha, ele fez isso, fez aquilo, ela fez isso, fez aquilo, comprou isso, comprou aquilo, ajudou fulano, ajudou ciclano. Mas, de fato, o que você ia deixar? Porque, não sei se você sabe, mas a vontade de Deus era que fosse apresentado o seu próprio nome. Deus seria apresentado como Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. A nomenclatura de Deus era para ser Deus de Abraão, Isaac e Esaú, porque ele era o primogênito, a bênção ia recair sobre ele. Mas porque Esaú vendeu a sua primogenitura para o seu irmão, passou a ser então a bênção sobre Jacó. Eu falava para você sobre a importância da bênção da primogenitura, do direito de primogenitura. No momento em que Esaú negocia com Jacó, a nomenclatura de Deus muda, queridos, para a forma como nós conhecemos hoje. E Deus passa a ser conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora eu te pergunto, era a vontade de Deus que fosse assim? Como será que você vai ser conhecido? Como será que você é conhecido agora? Será que eu e você estamos sendo conhecidos pela forma como Deus gostaria que nós fôssemos? Será que as pessoas estão conhecendo o nosso Deus através das nossas vidas, como Deus queria se apresentar? Ou será que as pessoas estão conhecendo Deus, estão nos conhecendo de uma forma divergente, diferente da que Deus tinha para nós? É para botar qualquer um para refletir, não é? Eu quero que você saiba que antes de chegar em você, chegou em mim essa pancada.
Porque é muito bom ser conhecido nessa terra, é muito bom a gente ser conhecido, é muito bom o nosso nome andar por aí, é tão bom que as pessoas tenham uma boa fama a dizer sobre nós, dizer que nós somos pessoas de caráter, que somos pessoas que têm um temor ao Senhor, é muito bom, mas querido, mais importante do que a gente ser conhecido aqui, e pela forma como nós somos conhecidos aqui, é nós sermos conhecidos na eternidade, no céu, através do que Deus nos conhece. É muito bom, é muito melhor. E a questão é, como nós vamos ser lembrados depois? Será que a identidade que o Senhor tem para nós é a que nós estamos vivendo? Qual identidade o Senhor tem para você? Porque Deus tinha uma identidade para impregnar em Esaú. Ele ia ser conhecido como alguém que era filho do filho de Abraão. Aquele com quem Deus tinha uma aliança. E sabe, querido, eu quero te dizer nessa noite, Deus tem uma identidade para você. E a melhor coisa que eu e você podemos fazer é abraçar a identidade que Deus tem para nós. Fugir da nossa própria vontade vai garantir que nós estejamos correndo para a vontade de Deus para nós. A identidade que nós temos, a gente precisa ter cuidado para o que a gente tem de identidade da parte de Deus não seja perdido. Cuidado para que você não perca a identidade que Deus tem para você. Ou mesmo o seu propósito por algo passageiro. Eu conheci ao longo da minha vida cristã pessoas que trocaram o seu propósito por coisas que eram tão passageiras. Às vezes pela necessidade de um relacionamento. Às vezes por uma vontade, às vezes por uma vontade carnal, às vezes por uma vontade emocional. Às vezes por uma saudade. Às vezes por um dinheiro. Às vezes por um trabalho. As pessoas trocaram o propósito que Deus tinha para elas. E você via claramente essas pessoas indo por um rumo diferente. Porque quantos sabem que é possível a gente perceber qual o propósito que alguém tem? E quando ela se sai desse propósito, muitas vezes é fácil da gente perceber. A gente nota logo, rapaz, fulano está indo por um caminho que Deus nunca teve. Fulano está indo por um caminho que Deus nunca apresentou. Porque essa pessoa está buscando satisfação, mas não está buscando a saciedade que só Deus pode dar. Você está comigo, querido? Cuidado para você não perder o seu propósito por algo que passa. Decisões que passam, decisões para coisas que podem passar. Vontade, irmãos, mas é porque eu tinha vontade, é porque eu tenho vontade. Vontade, meu irmão, é uma coisa que dá e passa. Quantos já tiveram vontade de comer uma coisa que não sabia o que era? Quantos estão aqui e disseram assim, eu estou com vontade de comer uma coisa gostosa, mas não sei o que é? Aí você não comeu uma coisa gostosa, mas a vontade foi embora. Porque não é fome, fome é necessidade, vontade é diferente, passa. Necessidade não, ela existe e ela é saciada com a coisa certa. Quantos sabem que se você tiver com fome e comer um brigadeiro, você vai se sentir bem, mas não vai satisfazer a sua fome? Não vai saciar a sua fome. Vocês sabem disso? Não, vocês ficam saciados com um brigadeiro. Cadê as mulheres para serem sinceras pelo menos? Você sabe que você não vai querer só um. Vontade. Vontade dá e passa. Quando nós temos algo que é autêntico, aquilo precisa ser saciado, não pode ser só satisfeito. Satisfação pessoal não é garantia de saciedade divina. Às vezes você está muito satisfeito. Individualmente eu estou muito bem, obrigado. Mas será que você está saciado por Deus? A fome que nós temos, irmãos, de Deus, ela não se sacia com o que essa terra pode oferecer. Por isso Jesus sabiamente disse, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É o que vem de Deus que nos dá vida. Todo o resto é sobrevida. Pão vai nos fazer sobreviver, mas o que Deus tem para nós é o que realmente é vida para nós. Jesus sabia tanto disso, queridos, que quando ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, Jesus estava no estado de fome. A Bíblia diz que ele passou 40 dias de fome. E ele estava numa necessidade real. Havia uma necessidade verdadeira em Jesus naquela ocasião. Ele tinha fome. Jesus tinha fome, Jesus tinha sede. Ele era igual a mim e a você, ser humano. Nasceu de uma mulher. Passou por essa terra como um homem. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Ele era homem. Semelhante a mim e a você. Padeceu pelas mesmas coisas que nós padecemos. Passou pelas mesmas dificuldades que nós passamos. A diferença é que Jesus tinha o auxílio de Deus. E nós também temos o auxílio dele. E naquela ocasião, Jesus tinha fome, mas ele discerniu que o diabo não tinha capacidade para saciá-lo.
Ei, é preciso que eu e você tenhamos discernimento, capacidade espiritual, sensibilidade no nosso espírito, irmãos, para perceber que aquilo que está sendo oferecido a nós, muitas vezes, é algo que vai nos satisfazer, mas não vai nos saciar, porque é o próprio diabo que está oferecendo aquilo por trás do que nós estamos vendo. Você nem está vendo lá uma criatura com chifre, você não está vendo lá uma criatura com um tridente, você não está vendo aquela cauda horrorosa nele, mas você sabe porque sabe que aquilo vem do diabo. Samir, como é que eu sei? Quando você conhece bem a Deus, você sabe o que não é de Deus. Samir, mas eu nem conheço o diabo, eu não tenho nada com ele, nem eu. Mas quando eu conheço Deus, eu sei o que vem do meu Pai. Eu não preciso conhecer todas as vozes desse mundo para identificar do meu marido. Eu só preciso conhecer a dele intimamente, para que eu possa identificar no meio de uma multidão. Eu não preciso conhecer todas as vozes que o mundo oferece através do que o diabo proporciona, mas eu preciso conhecer a do Espírito Santo, o meu melhor amigo, que vem dentro de mim, por meio da confirmação do que a palavra diz. É essa a minha segurança, é meu Pai falando, é o que Ele tem para mim, é a vontade de Deus. Não precisa você gastar tempo em conhecer o que é falso, você só precisa se dedicar em conhecer o que é autêntico. Aleluia. Diga, satisfaz, mas não sacia. Eu quero te dizer, existem áreas na sua vida que só vão ser saciadas com o que é eterno. O que é que te satisfaz? É aquilo que é passageiro. O que te satisfaz? Aquilo que é momentâneo. É efêmero, logo passa. Isso satisfaz você. Mas o que te sacia é permanente, é eterno. Talvez isso seja um bom exemplo para a gente dar se a gente falar sobre relacionamentos. Né? A gente pode ver que existem homens que buscam mulheres. E essas mulheres vão satisfazer esse homem em algum momento. Ele tem várias mulheres, em vários momentos diferentes, ou tem várias mulheres ao mesmo tempo, que não é algo que é divino, nós sabemos que é algo diabólico. Deus tem uma mulher para um homem, ele se une à sua mulher, e ele se torna uma só carne. E é assim que Deus fez desde o começo. Amém? Ah, mas eu gosto de 3, eu gosto de 4, pois você está andando com o diabo, irmão. E eu não sei se você tem um sentimento de temor a Deus, mas dura coisa é dormir do lado do diabo. Às vezes você está lá, sentadinho, deitadinho numa cama, e você está olhando e é uma pessoa, mas é o diabo que está sentado lá, entre vocês. Eita, aleluia. E cuidado em se relacionar com o filho do diabo, porque se relacionar com o filho do diabo é certeza de ter ele como sogro. É melhor ter o Senhor como sogro. Vá atrás de uma filha de Deus, de um filho de Deus, que é mais negócio. Amém? Fica a dica aí para os solteiros. Então, é possível que esse homem ele esteja buscando, né, relacionamento com várias mulheres. E ele vai ter noites de satisfação. Ele vai ter momentos de satisfação com essas mulheres. Essas mulheres vão satisfazer esse homem? Sim, vão satisfazê-lo. Mas a questão é que um dia esse homem conhece uma mulher. E ele conhece essa mulher, ele começa a desenvolver um relacionamento com ela. Ele começa a ver que ela é diferente das outras. Ela é alguém que com ela ele quer estar o tempo todo. Com ela ele não tem vontade de estar com mais ninguém. Ele percebe, essa é a mulher da minha vida. E ele então diz, eu vou casar com essa mulher. E ele decide casar com essa mulher. Ele se une a essa mulher. E de repente essa mulher não é mais alguém que somente satisfaz ele. Ela é a mulher que saciou esse homem. Uma aliança tem o poder de saciar você e a mim. Samir, é uma aliança de ouro que você está falando? Não, eu estou dizendo uma aliança de fato, no coração. Uma aliança de sangue que nós temos com Deus é o suficiente para nos satisfazer e nos saciar. Depois que você conhece Jesus, irmão, nada mais te satisfaz, nada mais tem a mesma força, não tem mais o mesmo prazer nas coisas que você conheceu um dia, porque Deus, através daquilo que Jesus fez, nos saciou de uma vez por todas. As alegrias que você tem nessa vida são coisas dessa terra, são momentâneas e são todas maravilhosas. Você se alegrar com realizações, com conquistas, com festas, você se realizar numa comemoração, é tudo muito bom, é de Deus para nós, Deus deixou para essa terra. Mas existe uma festa que está preparada para nós, que essa vai ser de uma vez por todas. E a certeza de que essa festa, chamada Bodas do Cordeiro, está nos aguardando, é o que deixa o nosso coração tranquilo, independente de nós fazermos festa todos os dias. Sacia a nossa necessidade, sacia o nosso querer. Samir, então como é que eu posso fazer para não deixar o diabo me enganar? A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, no verso 27, nem deis lugar ao diabo. Existe uma forma de nós darmos lugar ao diabo. Às vezes, irmãos, nós estamos abrindo espaço, e eu digo a você, havia no jardim a presença de Deus. Havia ali Eva e havia Adão.
Havia ali um contexto, Adão, Eva e o Senhor com sua presença naquele lugar. Mas mesmo assim, houve um momento de distanciamento de Deus, que proporcionou que Eva desse lugar à serpente, ao diabo. E sabe o que eu preciso entender, e você também? Que ainda que haja momentos em que nós não estamos diretamente ou conscientes da presença de Deus, nós precisamos compreender que existe algo que Deus falou antes desse momento. E se nós ficarmos com o que Deus falou antes, nós vamos ficar seguros, mesmo que não estejamos tão conscientes do que está acontecendo naquele instante. Como assim? É possível que você esteja no seu trabalho e não esteja lá um momento de oração, e o reteté, e fogo caindo, e o povo dançando, e o pregador pregando. Mas você está com a palavra que você recebeu, você está ruminando, você está ali se alimentando, meditando no que você leu na palavra de Deus, meditando no que você ouviu na pregação do domingo à noite ou da quinta-feira, eu não sei quando é que você vem para o culto. E você fica ali conectado, certo de que Deus está presente o tempo todo na sua vida. Então, ainda que ao seu redor outras coisas estejam acontecendo, você está com o que Deus disse primeiro. Você está consciente, Deus está comigo, Deus está aqui, Deus está me direcionando. A presença de Deus está comigo todo o tempo. Ainda que ninguém esteja me vendo, o Senhor está me vendo. Eu preciso temer a Ele, eu vou andar naquilo que Ele me instruiu, eu vou andar no que Ele me ensinou. Satanás, eu não vou abrir brechas e espaços para você entrar na minha vida, eu não vou dar lugar a você. E sabe que a gente às vezes está dando lugar ao diabo de muitas formas. Às vezes numa briga, numa confusão, mas às vezes numa decisão tomada só pela nossa carne. Às vezes numa palavra que a gente lança só por causa da vontade carnal de dar uma resposta. Uma coisa que é importante para mim e para você, irmãos, é que a gente precisa compreender que nem sempre a gente deve dar respostas rápidas. Às vezes é melhor você parar um pouco e esperar, até para decisões muito importantes. Às vezes a gente é pressionado. Sim, me diga aí, você vai querer ou não vai? Não, porque tem uma pessoa assim, é mesmo? Pois tudo bem, você aguarda. Não, mas porque eu não posso aguardar. Você tem até hoje, 2 horas da tarde, para me dar a resposta. É mesmo, eu vou orar. Deus deu a resposta até 2 horas da tarde, deu não. E aí alguém vai querer no seu lugar. Pois então não era de Deus para você, porque se Deus quisesse, Ele tinha te dado a resposta a tempo. Fácil de saber, irmãos. Não dá lugar ao diabo. O diabo vem pressionar e ficar dizendo assim, mas não foi teu pai que disse, não foi Deus que disse, como ele disse para Jesus. Ora, não foi teu pai que disse assim, ou disse assado. Aí Jesus, não, mas a Bíblia também diz tal coisa. Espera aí, não é assim não, meu amigo. Alguém está aqui ou todo mundo já foi para casa? Samuel, então não dá lugar ao diabo, é não dar espaço para ele dar respostas. Sim, é você ficar com o que a palavra de Deus já te disse. É você ficar com o que o Espírito Santo já te comunicou. Nós temos certeza de que Deus quer ou não quer alguma coisa para nós, irmãos, por 2 coisas que até uma criança sabe o que é, paz e alegria. Toda criança sabe o que é paz, sabe o que é uma confusão, sabe o que é uma discussão. E toda criança sabe o que é alegria e o que é tristeza. Ela consegue saber o que é uma coisa e a outra. Pronto, nós só precisamos dessas 2 coisas, porque nós somos guiados em paz e em alegria. Nós sabemos, dentro do nosso coração. Não é aquela alegria de fora, é a alegria dentro. Amém. E a Bíblia também diz em Tiago, no capítulo 4, no verso 7, assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Existe uma resistência que nós apresentamos ao diabo. Ele pode até vir, mas se nós ficarmos resistindo, ele vai embora. Existe uma autoridade em mim e em você, queridos, que faz com que não sejamos nós os fujões. Não somos nós que vamos fugir do diabo. Tem crente que tem medo do diabo. Tem gente que não é crente e tem medo do diabo. A gente até entende, porque eles não sabem o Deus e o Pai que eles têm para eles. Mas quem sabe de quem Deus é e o Pai que tem, não precisa ter medo do diabo. Você já viu criança quando diz assim, meu pai está vindo aí. Quando meu pai chegar, eu vou dizer para o meu pai. Porque sabe o Pai que tem. Quando nós sabemos o Pai que nós temos, irmãos, nós não temos medo do que o diabo pode fazer. Crente que tem medo do diabo é porque não sabe o Pai que tem. Mas se nós conhecemos o Senhor, nos sujeitamos a Ele, nós resistimos ao diabo e Ele foge. Não é crente que anda fugindo, não. É o diabo que quando vê você foge igual ladrão, foge da polícia. Ouve de longe a sirene tocando. Ouve de longe as passadas chegando. E já quer correr. O diabo é assim comigo com você. Bote ele para correr. Mas Sameira, hoje eu acordei atribuladinho. Olha, na hora que eu acordei, o problema já estava na beira da cama, só me esperando. Me conte mais. E o problema já estava lá. Eu acordei, já tinha 55 mensagens diferentes só para eu resolver problema. Eram 3 e-mails, 55 mensagens e os problemas lá. Lá em casa mesmo, era a menina brigando com menina, era a mulher falando alto, era não sei o quê. Sim, me conte mais. Sabe o que você precisa fazer, meu irmão?
Porque às vezes a gente só fala sobre as mulheres fazerem isso, mas nós homens, nós mulheres temos uma capacidade de Deus e os homens também têm. Nós mulheres temos um papel importante em Deus, mas os homens também têm. Você é cabeça na sua casa. Se levante e diga, Satanás, na minha casa hoje não. Ah, Samaria, amanhã é outro dia, amanhã você repreende ele de novo. Sabe, queridos, existiram noites em que meu filho chorava sem necessidade, sem motivo, razão ou circunstância. Simplesmente ele chorava e não tinha motivo para ele chorar. E ninguém dormia em casa. Você sabe que um bebê quando chora, ninguém dorme. É aquela história, se eu não durmo, ninguém dorme. E tinha dias que o Theo estava assim, chorando, sem motivo, logo no começo. Porque só bastou um pouquinho de tempo para a gente discernir as coisas. A gente era inexperiente como pais, né? Não sabia como era ter um bebê. Então, às vezes, a gente passava a noite toda, ninava o menino, dava de comer, dava de mamar, trocava fralda, botava para dormir, e o menino não tinha jeito, não parava de chorar. Não era cólica, porque o Theo nunca teve uma cólica. Porque eu dizia antes dele nascer, Theo nunca vai ter uma cólica. Eu dizia, meu filho vai dormir tranquilo e ele não vai ter cólicas. Meu filho vai dormir tranquilo e ele não vai ter cólicas. Ele nunca teve cólicas. E aí, ele não tinha cólica, não era nada disso, e o menino não dormia, uma perturbação que não deixava ninguém em casa dormir. Aí chegou um dia que a gente percebeu que aquilo era uma coisa que não era normal, não era natural, era uma coisa diabólica para perturbar a nossa casa. Porque assim, queridos, o diabo ele vai trabalhar nas vulnerabilidades. Ele não vai no que é forte, ele vai no que é frágil. Né? É igual ladrão, ele não vai entrar numa casa que está toda murada, toda segura, ele vai entrar onde está mais fácil. Ele é um oportunista. Então, existem áreas que podem estar mais vulneráveis nas nossas vidas. Então, naquele instante, era uma área bem vulnerável. Aí, teve uma noite que a gente percebeu isso. Aí, o Fábio chegou lá, eu disse, amor, não tem mais condições desse menino. Aí, ele, pois, vamos orar. Satanás, nós repreendemos a sua atuação. Nós declaramos que você vai embora dessa casa. Você não vai mais perturbar essa criança. Você não vai mais perturbar as nossas vidas. Você está proibido de entrar nesse lugar. O Theo vai dormir bem, vai dormir tranquilo e nós também. Sabe o que foi que aconteceu? Ia ser muito engraçado se eu dissesse, a gente não dormiu. Mas a gente dormiu. Theo dormiu e nós dormimos também. Em coisa de instantes, irmãos. Instantes. E você sabe que quando a criança está em crise de choro, não é instantes para passar. Mas era instantes. Teve uma noite que eu percebi algo que era totalmente estranho. Uma outra ocasião, uma coisa parecida aconteceu. 3, 4 horas e o Theo nada de dormir, aquela coisa, chorava e nada consolava o menino. E aí chegou uma hora que eu botei ele para mamar e quando eu estava com ele aqui no seio, mamando e ele tranquilo, aí ele estava dormindo. Quando ele estava dormindo, a perna do menino fez assim, sacudiu. Aí eu olhei aquilo, segurei a perninha dele. Aí continuei ali com ele. Aí daqui a pouco, de novo, ele cochilou. Aí, quando ele cochilou, a mãozinha. Aí eu fui, botei a mão na mão. Eu disse, agora vai mexer o quê? Aí passou um tempo, ele dormiu de novo. Quando ele dormiu de novo, que eu vi, a perninha mexeu do mesmo jeito que antes. Aí eu disse, agora eu entendi. Eu sentada na poltrona, eu percebi aquela presença tenebrosa do lado. Aquela coisa que você sabe porque sabe que é uma coisa do diabo. Te arrepia. Você sabe o que é. Eu disse, Satanás, eu te proíbo de tocar na vida dessa criança. Vá embora e não perturbe mais as nossas vidas. Sabe o que aconteceu? O menino não tremeu mais o pé, a perna, a mão, o braço, nem nada. Ele dormiu tranquilo até o outro dia, que a gente até ficou surpreso. Precisou eu acordar para dar de mamar a ele, porque ele não acordou. Sabe, queridos, às vezes a gente só precisa perceber que é o diabo querendo nos perturbar. Resistir ao diabo e ele vai fugir de vós. Você precisa apresentar uma resistência. Dizer, Satanás, aqui nessa casa, não. Só demora o tempo de a gente entender, irmãos, discernir, se localizar. Eita, é isso aqui. Porque às vezes a gente está no natural demais. E eu estou te contando isso para que você entenda que todos nós somos iguais. Não é diferente para a gente que está aqui em cima, não. A questão é que a gente precisa aprender a discernir pelo Espírito o que é que está acontecendo ao nosso redor. O mundo espiritual é real. E a gente precisa se posicionar para resistir ao diabo e ele, dá no pé. Fugir. Amém. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 8, verso 20, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Há uma satisfação que vem do que nós falamos. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Existe um alimentar-se daquilo que a gente fala. Existe uma satisfação e uma saciedade proporcionadas e provocadas pelo que nós falamos. Nós precisamos ficar atentos, porque aquilo que nós falamos vai produzir o fruto que nós necessitamos. Aquilo que nós falamos vai produzir o fruto de que nós necessitamos.
Você está comigo? E às vezes as pessoas dizem assim, ah, Samir, mas é porque assim, as coisas aí fora são todas muito atraentes. A gente às vezes não tem como saber. É verdade, irmãos, as coisas aí no mundo, elas são bem atraentes. Mas a gente precisa entender que o que tem no mundo, o que tem de pecado, o que tem do diabo, só é atraente para quem tem vivido como se Deus fosse desinteressante. Quando Deus é desinteressante para nós, qualquer coisa nesse mundo é mais atraente. Como assim, Samir? O desinteresse em Deus, ele se torna uma atração pelo pecado, pelas coisas que o diabo pode oferecer. Eu lembro que existem momentos em que a gente faz dieta, né? Quem já fez dieta sabe disso. E quando você está fazendo dieta, você se alimenta do que você realmente precisa. Você não fica comendo bobagens, você come o que realmente é recomendado para que você se alimente e fique satisfeito e saciado. Amém? Então, quando a gente está se alimentando bem e alguém nos oferece alguma bobagem, alguma coisa, porque a gente está bem alimentado, a gente não aceita o que está sendo oferecido. Não é só porque você está de dieta, é porque você está satisfeito. Não, é porque eu acabei de comer, eu comi muito bem. Eu não tenho vontade de comer isso agora. Você não tem interesse porque você está satisfeito e saciado. Naquilo que está sendo apresentado para você não é interessante nem atraente. Quando nós estamos satisfeitos e saciados, aquilo que é oferecido a nós não tem nenhum poder de atração. Eu precisei ficar uns dias fazendo uma dieta, não comer alguns alimentos lácteos para poder poupar o meu filho de algumas coisas. E eu amo muitas coisas que são lácteas, né? Ou que vêm do leite propriamente dito, ou o próprio leite, né? Ou que vem do leite ou propriamente o leite. E eu precisei ficar sem comer aquilo, essas coisas, por causa do meu filho. Eu não tinha necessidade de fazer aquilo. Eu precisei fazer, não era uma necessidade minha, era uma necessidade que era do meu filho. Eu precisei fazer e era desconfortável para mim. Mas eu decidi fazer não porque eu queria ou porque era confortável, mas porque eu amava o meu filho. Por amor a ele, eu pude me privar de algumas coisas. Foi possível me privar por amor. Você está comigo? Você só consegue se privar de algumas coisas porque você ama mais outras. Alguém está aqui? Então, não é só porque você tem vontade de pecar, ou porque sua carne quer, ou porque você tem vontade de fazer aquilo que você quer, que você vai fazer. Mas porque você ama muito ao Senhor, você se abstém do pecado. Você se abstém do que o diabo oferece. Por amor, você se priva. Porque você ama o Senhor, você se preserva, você se abstém do pecado. Não é porque você não pode tocar no pecado ou o pecado não pode tocar em você. Porque de fato o sangue nos limpa e nos lavou. A questão não é se existe solução para o pecado. A questão é se nós amamos tanto ao Senhor, ao ponto de dizer não ao pecado. Nós amamos tanto ao Senhor que nós dizemos não ao diabo. Nós amamos tanto ao Senhor e dizemos sim para os seus planos e dizemos não aos planos do diabo para nós. Dizemos não para a nossa própria vontade. E eu quero te dizer, queridos, quando nós fazemos isso, Deus dá além da nossa necessidade. A Bíblia diz que Deus, em Salmos capítulo 23, no verso 5, diz que o Senhor faz com que o nosso cálice transborde. Quem já leu isso? Unge minha cabeça, o meu cálice transborda. Isso significa, queridos, que Deus não nos dá só pela nossa necessidade. Deus dá além da nossa necessidade. Deus faz transbordar. Isso significa para mim e para você que nós somos saciados pelo que Deus dá. E nós não temos necessidade de outras coisas que o diabo venha a oferecer. Ainda que pareça que a gente precisa. De fato, nós não precisamos. Você está comigo? Deus faz com que o nosso cálice transborde. A nossa vida cristã não é um copo meio cheio, nem meio vazio. É um cálice transbordante. Aleluia. Deus tem um cálice transbordante. E Paulo diz sobre isso aos Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 9, no verso 6 em diante. Especificamente no verso 8, ele diz assim, ó, Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. A gente usa muito esse versículo para falar sobre ofertas, sobre dízimos, mas a gente olhando mais profundamente, a gente vê que Deus ele pode nos fazer abundar em tudo. Deus não quer que a gente tenha suficiência só em algumas coisas. Deus tem ampla suficiência em tudo. Em tudo há suficiência. Suficiência fala de saciedade. Comi o suficiente, estou saciado, estou satisfeito. Amém. E aí no verso 10 ele diz que ele também dá semente ao que semeia e pão para o alimento. Do mesmo capítulo, no capítulo 9, nos versos 6 em diante, Paulo está falando sobre isso. No verso 10 ele diz, olha, Deus dá semente ao que semeia e pão para o alimento. Pão para o alimento é o quê? Suprimento de necessidade.
pão para alimento é suprimento de necessidade. Mas ele diz, da semente ao que semeia. O que é semente ao que semeia? É saciedade, satisfação. Eu estou tão satisfeito, eu estou tão saciado, que eu posso transbordar semeando. Deus faz assim. Deus não tem para mim e para você só uma medidinha não, mirrada, miserável. Deus tem suprimento. Deus tem a satisfação, a saciedade que só Ele pode proporcionar para mim e para você. Quando Paulo explica aquilo aqui no verso 10, eu quero ler com você. Você pode abrir lá, nós estamos chegando ao fim. No verso 10, diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Olha só o que Paulo está dizendo, olha, ele suprirá, ele aumentará e ele multiplicará. O que Deus tem para nós não é somente para nos satisfazer, mas o que Deus tem para mim e para você é suprimento, é aumento e é multiplicação. Vale a pena, querido, você ficar com as propostas de Deus e do céu para você. Vale a pena ficar com o propósito e negar as propostas que o diabo tem. Vale a pena, irmãos, você ceder da sua própria vontade para ter a vontade de Deus realizada na sua vida. É suprimento, é aumento e multiplicação. Só Deus pode oferecer isso para nós, irmãos. Só Deus pode nos dar aquilo que Ele vai trazer, que vai dar suprimento, vai trazer aumento, vai trazer multiplicação. E eu vou te falar algo, quando Deus te pede o que você tem, Deus não quer te tomar o que você tem, Ele quer te dar e te entregar o que te falta. Quando Deus pede o que você tem, Ele não quer tomar aquilo que você tem, Ele quer te entregar e te dar aquilo que falta. Sabe, talvez para você seja difícil entender, mas com Deus até o que é insuficiente se torna mais do que suficiente, porque Ele é o nosso El Shaddai. Ele não é somente aquele que supre na necessidade, mas Ele também nos dá além do que nós pedimos e pensamos. Deus cuida daquilo que nós entregamos a Ele. Se você consegue ceder a Ele, Ele vai conseguir cuidar. Mas se você fica retendo na sua persistência, na sua perseverança, na sua teimosia, você perde o que Deus pode te oferecer. Sabe? Eu quero que você saia daqui nessa certeza hoje, que Deus, Ele trabalha com obediência, Deus trabalha com confiança, e a nossa confiança e a nossa obediência mostram isso para Ele. Quando nós fazemos isso, nós deixamos de depender da nossa lógica. Deus não depende da nossa lógica. O que Deus tem para mim e para você pode parecer às vezes ilógico, é grande demais para caber nas nossas lógicas, para caber nas nossas contas. Você vai fazer conta e não vai encaixar o plano de Deus, mas se você ficar com o que Deus disse, você pode ter certeza, Ele está operando algo. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé aí no seu lugar? Eu quero que você saia dessa noite sabendo, desse lugar nessa noite sabendo que, às vezes, Deus pode sim nos dizer não. Tem gente que acha que Deus vai dizer sim sempre. E eu quero te dizer, às vezes, Deus pode até nos dizer não. Mas quando Deus... Eu vou repetir para você ouvir no microfone. Às vezes Deus nos diz não, porque o que nós estamos pedindo ou o que nós estamos querendo foge do nosso propósito. Fique atento, porque se você tem um não de Deus, ou se você tem um espero de Deus, é possível que aquilo que você queira seja algo que vai tirar você do propósito dele. Cuidado para você não perder o propósito de Deus. Cuidado para você não perder o plano perfeito de Deus. Lembra que nós vimos hoje que existe uma vontade que ela é boa, ela é agradável, mas ela não é perfeita. Ela é somente agradável aos nossos olhos. É boa para se comer, parece que é bom, parece que é agradável, mas não é perfeito. Cuidado com isso, para você não ser enganado. Às vezes a gente está realmente fugindo do propósito que Deus tem para nós, porque nós estamos nos deixando levar por momentos, necessidades que são simplesmente reais, são autênticas, mas não são de Deus para nós, supridas conforme Ele quer. Amém? Você está comigo nessa noite? Eu sei que a gente tem a ceia para celebrar e nós vamos participar da mesa. O pastor Fábio vai já fazer isso para a gente. Ele vai fazer certamente muito melhor do que eu faria. Mas eu quero terminar esse momento da ministração da palavra hoje, orando por sua vida, sabe? Declarando coisas sobre você, saber discernir mesmo o que Deus tem para você. Amanhã é segunda-feira, eu não sei se você tem decisões importantes para tomar. Eu sei que nossa vida é feita de pequenas escolhas, de pequenas decisões, de uma série de bifurcações. Pode ser que seja hoje mesmo o dia de decisões para você. Talvez você precise tomar decisões agora mesmo, ainda nesse culto. E eu quero te dizer, querido, que quando você compreender que existe direção de Deus para as suas decisões, vai valer a pena você abrir mão
do que o diabo está oferecendo. Vai valer a pena você abrir mão às vezes do que você quer. Não é nem que o diabo está proporcionando para você, mas é o seu querer, a sua vontade renunciada para viver a vontade de Deus. Vai valer a pena. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida dos meus irmãos nessa noite. Eu declaro para eles discernindo, eles estando sensíveis, Senhor, àquilo que você mesmo tem para eles. Pai, eu oro para que eles percebam a tua vontade, que eles percebam, Pai, o que você tem para eles de forma plena, de forma eficaz, que eles consigam, Senhor, perceber que o Senhor mesmo é quem está proporcionando certas escolhas para eles. Pai, eu oro para que a tua vontade seja manifesta na vida dos meus irmãos e que eles vivam, Pai, não somente uma vontade boa e nem somente uma vontade agradável, mas que eles vivam uma vontade que é perfeita do Senhor. Pai, que haja nas nossas vidas poder para resistir quando formos tentados a escolher mal, a decidir errado. Pai, que saibamos preservar os nossos propósitos, que saibamos, Pai, preservar o nosso destino, o nosso futuro no Senhor, e que não vivamos como que se as escolhas fossem somente para agora, mas que vivamos como quem sabe que as escolhas elas podem determinar a nossa eternidade, podem determinar a eternidade de outras pessoas, podem comprometer os nossos propósitos, podem comprometer nossos destinos. Senhor, nós não queremos ser como Esaú, nós não queremos trocar o que o Senhor tem para nos dar por algo que alguém nessa terra pode oferecer. Nós ficamos com o que o Senhor tem. Nós agarramos o que o Senhor tem para nós. Nós dizemos sim para os teus planos e dizemos não para os nossos próprios e até para os do diabo, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro os meus irmãos vivendo como quem sabe o propósito que tem aqui. E entendendo, Pai, que quando fugirem dos sims para si mesmo, estarão abraçando os sims que tem para o Senhor. Em nome de Jesus, eu quero orar, Pai, e declarar que eles vão aprender cada vez mais a como fazer as coisas do seu jeito, como fazer as coisas da tua forma, como fazer as coisas do modo de Deus, como fazer as coisas do formato que o Senhor tem. Pai, o teu plano se apresentando de forma evidente e clara para cada um de nós. Direções sábias, direções acertadas e assertivas. É o que eu oro, Pai, para que haja nos nossos corações, que saibamos perceber a tua doce voz, Espírito Santo, que saibamos perceber o que a tua palavra diz, Pai, que saibamos perceber aquilo que Jesus faria no nosso lugar, que haja em nós discernimento, sabedoria, que haja em nós clareza de espírito, Pai, para silenciar nossas almas quando elas quiserem gritar, para silenciar a nossa carne quando ela gritar, que haja no nosso espírito força, fortaleza, sabedoria, discernimento, para escolher a melhor coisa, que escolhamos a melhor e que não sejamos confundidos, em nome de Jesus, amém, amém. Você está aqui? Deixa eu dizer algo que eu já disse aqui em outros momentos. Às vezes, irmãos, a gente está focado demais em cortar o bolo que Deus tem nos dado em pedaços menores. A gente está querendo diminuir para caber, sabe? Mas Deus, Ele não está querendo fazer isso. Eu já disse isso outras vezes aqui, eu quero relembrar nessa noite. Às vezes nós estamos querendo aprender sobre formas novas de cortar o bolo em pedaços menores, e Deus está querendo nos dar novas formas de fazer mais bolo. Deus não quer te ensinar a diminuir, Deus quer te ensinar a fazer mais. Aumento, multiplicação, suprimento é o que tem para você. Quando você entende que é Deus quem te sacia, quando você entende que existe uma vontade dEle e um plano dEle para mim e para você, você vai perceber que existe realmente formas de a gente parar de negociar com a nossa lógica. Para de negociar com a sua lógica, para de negociar com a sua própria mente, para de tentar convencer Deus a te dar o que você quer e começa a abraçar o que Ele já disse que é teu. Amém, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, que palavra poderosa. Graças a Deus. Você foi abençoado? Eu creio que certamente você foi. Nós vamos participar da ceia do Senhor agora. Mas antes eu quero fazer um convite muito especial. Talvez você esteja aqui pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, não sei. Talvez você já foi para alguma igreja, mas você nunca tomou uma decisão real, clara, de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Veja, eu sei que todo mundo diz, eu tenho Jesus no meu coração. Quem já ouviu isso? Talvez você pense sobre isso, talvez você fale, talvez você até já declarou, não, eu já tenho Jesus. Mas de fato, querido, eu quero dizer para você que receber Jesus como Senhor e Salvador não é algo que a gente fala ou algo que a gente pensa. Receber Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas é uma decisão. Decisão essa que é a melhor e maior decisão que nós podemos tomar. A Bíblia nos diz que todos quanto o receberam. Veja,
receber Jesus, todos quanto o receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Só é filho de Deus quem recebe Jesus. Todos os outros são meras criaturas. Deus criou por meio de um princípio. Mas filho é aquele que recebe Jesus como Senhor da sua vida. E Jesus certa vez ele disse que é necessário nascer de novo. Então, quando a gente recebe Jesus, nós nascemos de novo. Não nascer fisicamente, voltar para o ventre da nossa mãe, mas Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, não se trata de nascermos naturalmente, mas se trata de nascermos espiritualmente. E eu quero dar essa oportunidade para você hoje à noite, você que ainda não tomou essa decisão e ainda não nasceu de novo. Eu quero dar essa oportunidade para você e fazer esse convite para você nascer de novo, para você receber Jesus como Senhor da sua vida, para você mudar a sua vida e a sua eternidade. Eu estou falando sobre algo que é real, que aconteceu na minha vida. Eu estou falando sobre transformação, sobre mudança genuína de vida. Receber Jesus não é mudar de religião, mas receber Jesus é mudar a sua vida e a sua eternidade. Eu não estou aqui perguntando se você conhece Jesus, porque de fato Jesus é o homem mais conhecido da história da humanidade. Ele mesmo dividiu a história em duas. A história é uma antes dele e outra depois dele. E é exatamente isso que Ele quer fazer na sua vida. Ele quer que a história da sua vida seja uma antes dele e outra depois dele. E se você está aqui nessa noite e ainda não tomou essa decisão, se você está aqui nessa noite e ainda não recebeu Jesus, se você está aqui nessa noite e ainda não nasceu de novo, eu quero te dar essa oportunidade. Faz um sinal com a sua mão e eu quero orar por você nessa noite. E você vai sair daqui transformado, você vai sair daqui completamente diferente. Se você não sabe para onde você vai quando você morrer, eu quero dizer para você, você precisa tomar essa decisão hoje. Tem alguém? Faz um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Temos alguém? Glória a Deus, vem aqui à frente. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Vem aqui à frente, venha, eu quero orar por você. Vem, corajoso. O reino de Deus é tomado por esforço. Tem que ter coragem. Isso. Tem mais? Eu sei que tem mais. Essa é a sua oportunidade. Aleluia. Tem mais alguém? Venha, venha. Talvez você está sentindo aí dentro de você algo chamando, algo falando com você. Você não sabe o que é, você não sabe explicar. Vem. É a sua oportunidade. É o Espírito Santo falando com você. Tem alguém? Glória a Deus. Mais alguém como eles, corajosos? Essa é a sua oportunidade. Não perca essa oportunidade. Glória a Deus. Não é por força nem por violência. Se você ficou tímido, no final você pode me procurar ou alguém da nossa equipe. A gente só quer orar por você. Amém? Qual é o nome de vocês? É por livre e espontânea vontade que vocês estão aqui à frente para receber Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês. Sim, é de todo o coração que vocês querem tomar essa decisão hoje. Glória a Deus. Veja, tem que ser de todo o coração, senão não funciona. Nós vamos fazer uma oração agora. Eu vou conduzir vocês, eu vou orar e vocês vão repetir junto comigo essa oração. Vamos fazer isso? Agora tem que fazer isso de todo o coração. Não dá para fazer da boca para fora, senão não funciona. Vocês precisam fazer isso como se fossem os últimos instantes de vida que vocês têm. E quando vocês fazem isso com o coração de vocês envolvido, vem a fé. É a chamada fé para a salvação, fé salvífica. E vocês creem nisso, recebem isso, e aí vocês vão poder desfrutar de tudo que Deus tem para vocês. Vamos fazer isso juntos? Feche os olhos de vocês e dizem assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entendi o quanto você me ama. Senhor Jesus, nessa noite eu decido, por minha própria vontade, recebê-lo como meu Senhor. Senhor Jesus, nessa noite eu me entrego por completo a você.
Me recebe agora no teu reino, nos teus braços, e eu assumo um compromisso com você. A partir de hoje, eu renuncio a todos os meus pecados, a vida pecaminosa que eu tinha, e eu recebo com alegria a vida abundante que você tem para mim, os teus planos e o teu propósito na minha vida. Me recebe, Senhor, no teu nome. Amém. É uma oração simples, nada mudou por fora, mas por dentro tudo mudou. Antes vocês eram só filhos, vocês eram só criaturas, mas por causa dessa oração, vocês se tornaram filhos de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo agora passa a habitar dentro de vocês. As coisas antigas se passaram, tudo se fez novo, vocês se tornaram novas criaturas em Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus passou a habitar dentro de vocês. Vocês não estão sentindo nada, mas o nosso relacionamento com Deus não é sensitivo. Não se trata de sensações e emoções, mas se trata de fé, daquilo que nós cremos. O Espírito Santo está dentro de vocês. É possível que hoje vocês nem durmam direito, porque tantas coisas estão acontecendo nesse instante. E a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu. Nesse momento estão gritando o nome de vocês lá no céu, e o nome de vocês passou a ser escrito no livro da vida. Eu não sei quantos irmãos vocês têm, mas agora vocês ganharam uma nova família, e essa família preparou uma surpresa para vocês. Olhem para trás. Um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente para o seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com ele vivendo. Sigo em frente para o seu louvor. Um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente para o seu louvor. Avena e Bergamo, sejam bem-vindos à família Verbo da Vida. Amamos vocês. Glória a Deus. Vocês se alegram com a vida deles? Que bênção. E eles já vão participar da ceia conosco. Irmãos, a ceia é para filhos. Se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, por favor, não participe desse momento, tá? Esse é um momento para filhos, somente quem nasceu de novo. E o apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Corinto, lá no livro da carta aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 28, ele diz: examine-se, pois, o homem, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós vamos agora participar desse momento que é tão solene, desse momento que é tão importante, tão prioritário. De fato é uma das 3 ordenanças que Jesus deixou para a sua igreja, mas também é um momento de muita alegria. Esse é um momento onde nós participamos, comemos e bebemos em memória dele. Esse é um momento, irmãos, em que anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Mas esse é um momento em que celebramos a sua vitória na cruz do Calvário. Esse é o momento que celebramos a nossa vida em Cristo. Esse é o momento que celebramos a nossa unidade como igreja, como corpo de Cristo. Eu quero convidar você a orar junto comigo. Vamos render graças por esses elementos. Pai amado, aqui estão o pedaço de pão que, sem fermento, que representa o corpo de Cristo, que sem pecado foi moído e traspassado no nosso lugar. Aqui também está o suco de uva, que representa o sangue de Jesus, que foi derramado no nosso lugar. Somos tão gratos a você por esse privilégio que temos de participar da ceia do Senhor. Pai, obrigado, porque entendemos que esse é um momento para celebrarmos a nossa unidade. Sabemos que temos tantas diferenças, como irmãos, como família, mas sabemos também que a nossa unidade está preservada no Senhor. Somos membros do corpo de Cristo, somos uma grande família e amamos uns aos outros. Nesse lugar não há espaço para panelinhas, para grupinhos. Nós somos um grande caldeirão. Amamos os nossos irmãos, aceitamos as nossas diferenças e decidimos andar em amor e viver a Tua palavra. Nós te damos graças por esse tempo e é com alegria que nós
consagramos esses elementos a você e vamos participar da ceia do Senhor, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Os diáconos vão estar servindo você agora. Nós vamos cantar uma música enquanto isso. E eu vou pedir só para que você não participe ainda. Espere até que todos os irmãos tenham recebido. Se você está nos visitando e é de outra igreja, sinta-se livre para participar conosco. Vai ser certamente uma grande honra. E quando todos receberem, nós vamos participar juntos. Em nome de Jesus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar, iremos andar. Unidos iremos andar. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: unidos iremos andar. Olha para a pessoa que está atrás, diz: unidos iremos andar. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Somos um corpo, querido. Não esquece disso. Somos um só corpo. A necessidade do seu irmão é a sua necessidade. A alegria dele é a sua alegria. A tristeza dele é a sua tristeza. E vamos avançar juntos. Amém? E o apóstolo Paulo continua ensinando a igreja de Corinto, e no verso 23 de 1 Coríntios capítulo 11, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Com a consciência de que esse pedaço de pão sem fermento representa o corpo de Cristo, que sem pecado
foi moído e traspassado no nosso lugar, entendendo que Ele é o nosso Salvador, mas acima de tudo Ele é o nosso Senhor e morreu por cada um de nós. Com essa consciência, participa. Verso 25 diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Com essa consciência de que esse suco de uva, ele representa o sangue de Jesus, que foi derramado no meu e no seu lugar. Isso nos faz lembrar aquilo que Isaías, no capítulo 53, no verso 3, diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas, feridas essas estavam abertas, por onde o sangue foi derramado, nós fomos sarados. Então, se você tiver alguma enfermidade ou algum sintoma no seu corpo, você pode receber agora a sua cura e sair daqui completamente curado, com a consciência de que esse suco de uva representa o sangue de Jesus. Pode participar. Glória a Deus. A Bíblia nos diz que Jesus, depois de ter ceado com seus discípulos, eles cantaram uma música. Vamos cantar uma música. Vamos celebrar. Me transformou, me pôs de pé, me renovou. Eu te agradeço, eu te agradeço. Me curou, me restaurou, por sua graça livre sou. Eu te agradeço, meu Senhor. Aleluia! E não posso duvidar, nele minha fé está. As amarras do porão não existem mais. As cargas que carreguei, a Cristo entreguei. Agora sou livre para cantar. Aleluia! Enquanto eu respirar, sua salvação irei cantar, pois o perdido encontrou um lar. Me lavou, me transformou, me pôs de pé, me renovou. Eu te agradeço, me curou, me restaurou, por sua graça livre sou. Eu te agradeço, meu Senhor. Aleluia! Que noite maravilhosa! Quem quer ficar mais? Glória a Deus! Eu vou finalizar aqui, aí o louvor vai fechar o culto cantando ainda, tá bom? Vamos combinar assim? Glória a Deus! Cadê os nossos visitantes? Lembra que eu falei que eu voltaria e que lá atrás tem uma equipe te aguardando? Ou ela sinalizando para você? Vai lá agora. Nós temos uma sala preparada exclusivamente para você. Volte outras vezes. É uma honra para nós te receber aqui essa noite. Uma salva de palmas bem calorosa para eles. Glória a Deus. Eu queria rapidinho aqui fazer aqui algumas indicações baseadas naquilo que a Samis nos ministrou essa noite tão bem, da parte do Senhor. Esse livro Conhecendo o Pai tem no nosso Verbo Shop. Passa lá para você adquirir e aprender um pouco mais a respeito disso. Aprendendo a fluir com o Espírito de Deus. Aliança de Sangue. Esse livro é poderoso e vai te ensinar muitas coisas
Autoridade do Crente. Um livro poderoso que está aqui na nossa livraria. Passa lá ao final do culto e adquire essas literaturas que certamente vão te ajudar, vão te ensinar muitas verdades a respeito daquilo que a palavra trata conosco. Amém, gente? Só lembrando alguns avisos importantes. O nosso discipulado está acontecendo. Se você ainda não fez o discipulado, você pode pegar essa turma andando. Depois você conclui. Se você já começou em outro momento, você pode concluir agora. Então, ao final do culto, passa lá no nosso balcão de informações e faz a sua inscrição. Os nossos passaportes do Prospere já está disponível. O primeiro lote certamente vai voar. Não deixa para depois. Ao final do culto, vai lá e adquire logo o seu passaporte. Nós temos também uma cantina especial preparada pelo nosso diaconato hoje, esse departamento que nos serve e nos serve tão bem. Então, esse chegou o momento de nós abençoarmos também esse departamento. Amém, gente? Então, você vai passar no Verbo Shop, depois você passa nessa cantina, aí depois você vai para sua casa. Combinado assim? Se você precisar de algum aconselhamento, alguma oração, os nossos pastores estarão aqui ao final para te atender. Receba aí, levante suas mãos, tenha uma semana abençoada, próspera, cheia de boas notícias e fica ligado que o seu telefone vai tocar em nome de Jesus.